Bom, quem está chegando aqui pela primeira vez, a ideia dessas aulas quinzenais é a gente debater um pouquinho sobre a filosofia do Hellinger, diferente do grupo de estudos que acontece na última segunda-feira do mês, que a gente lê, né, a obra do Bert, conversa sobre o que está escrito ali, sobre os conceitos e tudo isso. A ideia dessa aula é a gente eu trazer um pouquinho da minha experiência, assim, do meu entendimento, né, desses anos que eu tô nessa caminhada da constelação, que já tem quase 20 anos, assim, estudando constelação, 15 só trabalhando com constelação, e eu bebi de muitas fontes, inclusive do próprio Bert e da Sophie, sempre que eu podia eu tava lá. Mas ao longo desses anos eu fui acrescentando, assim, outras coisas no meu trabalho. Até por conta da necessidade, assim, sabe? Então, por exemplo, começou a necessidade de desenvolver abordagens e um trabalho um pouco mais cauteloso por conta da quantidade de traumas parentais que começou a aparecer para mim. De repente começou a vir muita questão de relação abusiva, relação tóxica, né, conjugal. Então, tem algumas coisas, assim, da visão do Bert que são realmente muito importantes e que a gente precisa dar um olhar, né, obviamente, mas, em paralelo, eu gosto de trabalhar de um lugar mais cauteloso, sabe? Porque quando a gente vem de uma dinâmica, de um histórico, né, com muita dor, às vezes dor física, às vezes experiências até de quase morte, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, né, com aquelas pessoas e com aquele corpo. Não é o foco hoje, mas a gente pode um dia, de repente, né, combinar de conversar sobre mais focado, né, nas relações abusivas. Mas eu, assim, separei algumas ideias para a gente conversar, quem sabe até discutir, né, sobre puramente visão de Hellinger, puramente a visão de constelação familiar. Ok? Então, quiserem já ir colocando aqui, deixa eu ver o que que vocês colocaram no chat. Interferência de pai e mãe, expectativa de mudar o parceiro, boa, importantíssima. Ideal de casamento perfeito, crenças familiares, irmão gêmeo, interferência. Ok. Então, podem ir colocando a ideia ou a dificuldade de vocês aqui. Bom, gente, quando a gente fala assim de relacionamento de casal, existe uma complexidade de elementos que é importante a gente observar, inclusive falando a nível de constelação familiar, né? A gente percebe que muitas coisas, independente se é uma relação homem com mulher, mulher com mulher, homem com homem, não importa. A partir do momento que há uma relação de casal, ali reside uma grande oportunidade de nós crescermos e de nós revisitarmos, digamos assim, algumas dores antigas, né? Por isso que é tão comum aparecer, sabe, situaçõezinhas assim, onde nos remete a dores parentais, a modelos, né, de relacionamento já existentes dentro do nosso clã, dentro do nosso sistema familiar, ou até mesmo no nosso meio, né, no qual a gente está inserido. Então, assim, eu acredito de verdade que a relação de casal pode ser realmente o céu e o inferno, como dizem, né? De muitas formas, porque, metaforicamente falando, ele nos leva ao submundo, né? A tudo aquilo que está adormecido dentro de nós. E se nós aceitarmos esse desafio, nós conseguimos ascender e viver uma relação mais coerente, uma relação de troca muito importante. E eu acho que aí a gente já começa assim a refletir dentro da ideia de Hellinger sobre o que é mais importante na relação de casal.
E uma das coisas mais importantes dentro da relação de casal, pensando em ordens do amor, por exemplo, é a dinâmica do dar e do receber, né? Ou do dar e tomar, como eu gosto de usar muitas vezes. Talvez seja a relação, por conta de sermos iguais hierarquicamente, a relação que a gente consegue perceber assim mais fortemente esse dar e esse receber, essa balancinha, né? De uma forma assim muito clara, né? Em termos de ser igual. E, segundo Bert, o dar e tomar é a nossa cola. É a cola, é o que cria vínculo com as pessoas, né? Cria vínculo não só dentro da relação conjugal, mas cria vínculo em todas as relações. Então, vamos relembrar um pouquinho sobre dar e tomar? É isso, né, gente? Então, assim, o dar e o receber dentro da relação de casal é sempre essa troca um pouquinho a mais, né? O Bert sempre falava que quando eu quero dar demais, eu ocupo a posição daquela pessoa que realmente dá demais, que é o quê? A posição de uma mãe, de um pai, e é onde começa a ter uma desordem de hierarquia. Então, muitas vezes a desordem de hierarquia, ela é muito característica ou fácil de perceber, né, perceptível, a partir de como tá esse dar e esse receber da relação. Se eu dou demais, independente do motivo que eu quero dar demais, eu acabo ficando num lugar muito grande. O meu parceiro não consegue retribuir isso que ele recebeu e a gente vai se afastando cada vez mais, né? Só que a questão do dar e receber, tanto no positivo quanto no negativo, né, é, ela é muito delicada, porque cada sistema, cada pessoa, cada indivíduo tem, assim, o seu próprio entendimento do que é esse dar, né? O Bert dizia que a gente começa dando para o outro tudo aquilo que nós somos, né? Então, eu me dou para o outro completamente do jeito que eu sou, e, consequentemente, claro, eu vou dando outras coisas, né? Sejam elas materiais, emocionais, não é assim? E essa medida é assim uma arte. Eu consegui perceber em que momento eu estou dando demais, ou não estou recebendo ou tomando aquilo que vem do meu parceiro. Eu gosto muito do tomar porque ele implica em você fazer o movimento, né? Uma coisa é receber, quando você pá, joga alguma coisa assim no colo do outro e você recebe. Não tem nem escolha, né? Agora, o tomar não, o outro oferece e você escolhe tomar aquilo, né? Então, eu gosto muito dessa palavra porque ele implica numa ação, numa escolha, em você olhar para o seu parceiro, para o seu pai, para sua mãe, para o mundo e dizer: ok, eu abro meu coração, né? Eu tomo você do jeito que você é. E aí já entra um pouquinho naquilo que alguém falou, né? Do querer mudar o outro, né? Então, uma das coisas muito importantes para essa harmonia do casal, o amor que flui, usando as palavras do Bert, é a gente conseguir olhar o outro e tomar o outro exatamente como ele é. Dentro da minha experiência e também do meu desenvolvimento pessoal, acho que é essa parte mais desafiadora, sabe? Você olhar para alguém e não querer que ela mude. Porque quando a gente começa num movimento de querer que o outro mude, eu estou trazendo, né, para o olhar do Hellinger, assim, excluindo partes dele ou dela, né? E aí já começa uma desordem. E eu não consigo entrar num lugar de tomar tudo que vem do outro. Eu começo a escolher. Sabe quando eu vou na feira e começo a escolher? Aqui no sul a gente começou agora com colheita de pinhão. E eu sou uma daquelas que escolhe o pinhão
um por um, sabe? Pra colher, eu fico lá catando pinhão. Assim, a verdade é que dentro da relação não é um movimento de força quando eu escolho. Tanto que na relação parental acontece a mesma coisa. Então a gente vai fazendo esses links de vez em quando, né? Na relação parental acontece a mesma coisa. A gente quer escolher o que vai tomar do pai e da mãe. E a verdade é que isso não funciona porque eu interrompo o fluxo de movimento, o fluxo de energia vital que vem através desses pais. Da mesma forma, quando eu estou com um parceiro e eu começo, sabe, a querer mudá-lo de alguma forma, mudá-la de alguma forma, é como se eu, sabe, fosse cortando esses canais de força vital, do amor que flui para nossa relação e que impulsiona para o mais. Então eu vou fechando. E o meu tomar, né, aquilo que poderia encher uma mão, uma bandeja, ele vai ficando, sabe, com um movimento assim de eu fecho literalmente isso para você, né? Eu não quero receber isso de você. Onde o movimento talvez devesse ser: estou encerrando essa relação e indo para uma outra relação. Porque essa relação não me cabe, não é o que eu quero, não é mais o que eu quero. Mas não. O que que a gente faz? A gente fica lá, não deu no amor, a gente vai tentar um alternativo, vamos tentar, né, dar uma mudada, às vezes a gente tenta com umas chantagem, às vezes entra numa manipulação, não é assim? Às vezes a gente acaba usando assim até de outros subterfúgios para tentar alterar aquele parceiro, aquela parceira, porque a gente quer aquela pessoa, mas aquela pessoa dentro desses moldes. Então, uma das coisas assim que são primárias de uma relação de casal é você dizer um sim a esse parceiro, a essa parceira, do jeito que ela é. E talvez, a partir desse movimento, quando a pessoa sente que ela pode ser ela e que ela é acolhida, aceita e amada sendo ela completa, talvez haja uma força dentro dela que deseja mudar aquilo que talvez não seja saudável para a relação ou para a própria pessoa. Mas eu primeiro preciso, sabe, entrar no lugar mais difícil de aceitação. E é difícil, gente, eu sei que não é simples, né, por N razões. Mas se eu conseguisse entrar nisso, nessa postura interna desse sim ao meu parceiro do jeito que ele é, o dar e receber seria muito mais completo. Muito mais completo. E ainda, falando sobre esse dar e receber, né? Receber o outro como ele é, o Bert ainda fala que uma segunda questão muito importante na relação de casal, que inclusive faz a relação ser uma relação de casal, é a sexualidade. Eu já fiz tem uma aula super antiga no YouTube, muito antiga mesmo, só sobre isso, né? Algumas coisas que eu trouxe a respeito da sexualidade. É, bem da visão de Hellinger, assim. Mas o que é mais bonito do trabalho do Bert é o quanto ele olha para a sexualidade como uma forma de amor que flui, mas trazendo o sagrado, sabe? O sagrado da relação de casal. Acho que essa, sim, é a coisa fundamental. E aí a gente começa a ter várias questões. A gente começa a ter uma questão coletiva, né? O histórico da relação sexual, do sexo como um tabu, a sexualidade de uma forma geral, né? Como um tabu, tanto para homens quanto para mulheres, quanto para culturas e países diferentes, para famílias diferentes. E aí a gente precisa, em algum momento, pôr uma lanterna nisso, como para as dores, para os traumas, né? A gente tem aí um índice altíssimo de abusos desde criança, violência depois de adulto, então, que já são sintomas, né, de que algo ali não está fluindo, ou que está fluindo de uma forma pro menos.
né? Não para o mais. Então é importante também olhar, verificar como que é esse lugar da relação sexual e da sexualidade como um todo, né? Não só do ato sexual, mas como eu lido com isso. Né, a gente também poderia falar uma aula inteira sobre isso, né? É, tem um livro que eu gosto muito que é da Mireia. Ela é consteladora espanhola. Ela faz um trabalho muito legal de sexualidade que se chama Nascidas para o Prazer. Quem gosta de ler, não sei se alguém já conhece esse livro. Ele é um livro muito legal, voltado para mulheres, claro, onde ela, assim, descreve, né, sobre o que que tem aí nesse corpo que está armazenado, né, como memórias, seja lá herdadas ou da minha própria biografia, que não permite que eu acesse um prazer, né? A gente começa falando do prazer a nível sexual, mas também na vida, né? De dançar, de fluir pela vida, porque isso é um ponto assim máximo que o Bert traz, que a energia da sexualidade é a energia que cria vida. Por isso ela é tão sagrada, porque ela cria vida, né? Então é uma força que une, nesse caso, um homem e uma mulher em termos biológicos, né? E esse encontro do masculino e do feminino, ele tem como base fundamental gerar a vida, fazer com que a vida siga adiante. Então, ele tem uma função biológica. E aí, claro, existem outras questões, né, nisso tudo, mas a força de atração primária, ela tem uma função biológica, né, num nível assim fisiológico. E aí depois, quer vir aqui? E aí depois a gente vai olhando para essas outras questões de vínculo, porque sexualidade também tem muito esse olhar do vínculo. Tem a questão de reviver as nossas primeiras experiências de intimidade, que são as nossas primeiras experiências com a mãe, né? Com a mãe a gente vive a nossa primeira experiência de intimidade, porque é uma experiência simbiótica, onde a nossa fonte primária de prazer é a fonte, por exemplo, da amamentação, do cheiro, do vínculo, da proteção, né, da nossa mãe. Então tem isso também. Então tem uma série de pontos aí que a gente pode estar observando, né? E ainda fazendo um link com o dar e receber, segundo Bert, na relação de casal. Na intimidade, né, na relação sexual, é onde a gente encontra o verdadeiro significado, materialmente falando, né, do dar e do receber, né? Então a gente tem essa troca dentro dessa relação íntima. Por isso que é muito importante e faz parte das ordens do amor na relação de casal, a gente olhar para a sexualidade de uma forma tranquila, saudável, dar um lugar para isso, curar isso, sabe, de alguma forma, se existe disfunção, se existe dificuldade, se existe queixas, dores, eu preciso olhar para isso. Não tem como eu ir para uma relação de casal saudável sem olhar para a sexualidade, tá? Esse é um outro ponto. Tá indo muito rápido, gente? Como é que vocês estão aí? Tá? Daqui a pouco eu vejo os comentários e as dúvidas de vocês, tá? É, então, dois pontos que a gente já falou, né? Outra coisa importante, que eu já. Tem que ser assim, rapidinho, não dá pra gente se aprofundar muito. Depois a gente pode escolher algum tema e se aprofunda. É, outra coisa importante é, agora a nível bem sistêmico, tá? A partir do momento em que eu escolho alguém para ser meu parceiro, minha parceira, né, para ser meu cônjuge, e decido criar uma família, ter filhos, não importa se vão ser filhos biológicos, se vão ser adotados, eu preciso me desconectar da minha família de origem no sentido hierárquico. O que que isso quer dizer? Que o meu novo sistema, eu, meu parceiro e meu filho, agora vai ter prioridade. Então, vocês vão encontrar nas obras do Bert, ou quem já estudou, né, passou pelos seus treinamentos, devem lembrar desse termo, né, que ele usa, que é
o novo sistema. Então, o meu novo sistema tem agora prioridade sobre o meu sistema antigo, que é o meu sistema parental. E o que que eu quero dizer com isso na prática, gente? Quantos de nós já passou por alguma experiência de estar com alguém, ou estar casado, ou ter filhos, enfim, né, na dinâmica ali do teu novo sistema, e as demandas do sistema de origem serem altas, serem, assim, às vezes pesadas, né? Até alguém acho que colocou, não sei se seria nesse sentido alguma pergunta lá no início, né, das interferências de pai e de mãe na relação de casal, o natural não seria ter tantas interferências, né? Então, se eu penso assim, se eu vivo uma dinâmica ou se eu acompanho, né, dos meus clientes, essas dinâmicas onde os meus sogros ou meus pais estão assim o tempo todo em cima de um jeito ou de outro, assim, sufocando a relação, interferindo na relação, interferindo inclusive na criação dos nossos filhos, né? De como deveria ser, de como não deveria ser. Eu posso pensar que tem aí uma desordem de hierarquia, sabe? Eu preciso olhar para isso, talvez. Claro, a nível comportamental, eu talvez tenha que aprender a dar alguns limites, né? Então, repensar limites, como que é para mim dar limites, como que é um não para mim, né? Principalmente o não aos meus pais, sabe? Como é para o meu parceiro, dar esse limite para os pais dele. Hum, então, pode ser um trabalho, né, em paralelo, que talvez seja importante investigar, assim, como funciona esse não, né? É, outra coisa importante, assim, entender talvez até mais para trás, assim, sabe? Em que momento houve uma desordem de hierarquia, né? Em que momento foi importante para aquele sistema essa interferência, por exemplo? Talvez haja alguma história lá atrás onde, por exemplo, um casal precisou desse pai, dessa mãe, de voltar para essa casa, de ter ajuda ou qualquer coisa que implique você, sabe, seguir adiante. Então, dependendo de como que foi tudo isso, pode influenciar na nossa vida hoje. Eu já vi casos, por exemplo, de histórias antigas, onde um avô, uma avó, não me lembro exatamente, teve um amor platônico que foi interrompido, né, por questões de família, enfim, de uma família não gostar da outra, essas coisas, e isso interferir nas gerações seguintes. Então, essa foi uma dor que esse avô, que essa avó viveu, né, assim, essa interrupção, e, consequentemente, isso virou um nozinho, né, um emaranhadinho, e as próximas gerações tinham sempre esse lugar de ter alguém interferindo, sabe? Como se a gente precisasse olhar para lá e reviver aquela primeira dor. Não sei se faz sentido isso para vocês. Hum. Mas é, isso é um ponto, né? Claro, a gente está falando aqui dentro de uma questão, assim, parental saudável, onde os meus pais estão lúcidos, meu sogro, minha sogra está lúcido, né? Tem a vida deles. Eventualmente, se um dos meus genitores precisam de cuidados, precisam de algum acompanhamento especial, a dinâmica muda um pouco. Eu já falei sobre isso anteriormente, né? De como que a gente pode ter uma postura interna de cuidar desse pai, de cuidar dessa mãe, dentro de um lugar de filho, sem a gente inverter os papéis. Depois que vocês quiserem dar uma navegada lá nos vídeos salvos, porque eu posso levar isso. É a mesma postura, independente se eu tô solteiro, sozinho, ou se eu estou dentro de uma relação, sabe? A postura é a mesma. Eu posso sim ajudar e até devo ajudar dentro do meu lugar de filho, né? Agora,
uma coisa assim que é fundamental. Se os cuidados, né, a demanda desse genitor está sendo demais a ponto de parar o fluxo da vida, né, da minha vida, é um alerta. E isso é uma coisa assim que eu lembro que o Bert falava muito no, nos seminários, assim, quando eu participei, e que para mim virou uma chave, assim, eu lembro que uma vez ele falou assim: a vida tem prioridade. Então, se tem algo assim que faz com que tua vida corra risco, hum, de alguma forma, sabe? A vida vai ter prioridade. Então, as tuas decisões, os teus comportamentos em relação a esse objeto, a esse fato, precisa ser mirando que a vida é mais importante. Eu lembro, inclusive, que num dos seminários que eu participei há muitos anos atrás, teve um professor lá da Hellinger que contou uma história pra gente que foi, assim, muito interessante, assim, e me ajudou a dar uma virada de chave, né, nessa questão hierárquica. Que ele contou que tinha uma vizinha que era filha única e cuidava dos seus pais, porque os pais já eram mais idosos e precisavam, né, de alguns cuidados específicos e ela cuidava deles, mas ela tinha assim muita preocupação e era uma relação um pouco disfuncional e ela começou a deixar de viver a sua vida e ficava completamente em função dos pais. Adivinha o que que aconteceu? Essa mulher morreu antes dos pais, né? E aí ele trouxe essa reflexão. Depois a gente abre, daí eu deixo vocês comentarem, tá? E aí ele trouxe essa reflexão, né, de como saber esse limite hierárquico, sabe? Como eu saber ponderar a minha ajuda, né, de um lugar onde eu não impeça que a vida continue a fluir, né, para mim. Eu sei que, assim, é muito desafiador porque não tem uma receita pronta. Mas eu acredito que o nosso corpo ele é muito sábio. Eu realmente acredito que existe uma inteligência que habita o nosso corpo e que, apesar de todos os emaranhados e campos mórficos e tudo isso que influencia a nossa vida, nós ainda temos, mesmo que pequenininho assim, dentro de nós, um nível de livre-arbítrio que nos ajuda a ter esse sensor, sabe, interno, que nos alerta. Isso vai para mais vida ou isso vai para menos vida? E o nosso corpo, ele responde de um jeito ou de outro. A gente vê isso claramente nas enfermidades, né, em dinâmicas assim ligadas a sintomas, o quanto que o sintoma, a enfermidade é um mensageiro, né, para nós, mas a gente também consegue perceber isso a níveis mais sutis. Podem abrir o microfone e perguntar, quem puder, e aí eu vou lendo aqui o que vocês me passaram, que eu vi que vocês mandaram umas perguntas. A gente, a gente vai reviver, talvez, algumas dores, inclusive, da nossa criança, quando a gente vai cuidar dos nossos pais. Eu já atendi pessoas que vieram constelar exatamente esse tema, que precisaram cuidar dos pais depois de, né, idosos ou porque desenvolveram algum tipo de problema e precisava, né, desse cuidado e não tinha como deixar um cuidador ou, enfim. E começou a vir dores antigas, né? Eu lembro da pessoa falar assim: minha mãe nunca cuidou de mim, agora eu vou ter que cuidar dela, porque a lei me obriga. Isso é um absurdo, né? E aí a gente vai entrando nessa revolta misturado com essa dor, que muitas vezes a gente nem lembra que tá ali, porque a vida segue adiante ou normaliza algumas coisas, sabe? Isso é um ponto. Outro ponto é como é sedutor entrar no lugar de pai ou mãe dos pais. Eu acho que esse ainda é o ponto principal. Então, se eu já venho de uma dinâmica onde, mesmo quando os meus pais estavam saudáveis, né, é, independentes, vamos colocar assim, já tinha mais ou menos, sabe, um pouquinho dessa dinâmica de desordem de hierarquia em vários níveis, isso acaba ficando muito mais forte, né? Quando realmente acontece uma situação como essa. Mas assim, nunca é uma coisa só, é um fenômeno, né? Por isso que a gente vai estudar fenomenologia, é um fenômeno.
E eu preciso, assim, às vezes até de uma ajuda para entender para mim quais são os pontos. Porque assim, gente, a gente, claro, estuda constelação, a gente estuda autodesenvolvimento, mas a verdade é que lá no mundo real a gente é só humano. Então, assim, a pior coisa, e eu vou aproveitar já falar sobre isso, porque você trouxe, né, essa fala, Fernanda, de, mas eu sou consteladora. Gente, antes de vocês serem consteladores, vocês são seres humanos com um monte de coisas. Assim, claro que a constelação ajuda, traz um olhar, traz um entendimento. Mas se eu já estou passando por uma dificuldade, um conflito, e eu ainda vou pegar e me cobrar, uau, eu sou consteladora, como é que pode? Eu não, não sei, não consigo. Gente, isso não vai ajudar, né? Então eu preciso, sabe, encontrar um lugar de diálogo interno mais amoroso comigo, assim, sabe? Eu trabalho com constelação. É diferente de eu ser constelador. Percebem a diferença de peso que a gente dá para isso? E é muito importante, porque senão eu acabo separando o ser, a minha essência, aquilo que eu vim aprender, daquilo que eu faço. Quer dizer, eu acabo mesclando e o ideal seria separar, sabe? Antes de eu ler ali as perguntas do chat, eu gosto sempre de pensar, tanto na mim, quando, né, eu tô passando por situações, ou quando eu ouço alguém falando, né, sobre as suas questões, principalmente em termos conjugais, né? O que tem na minha biografia que atraiu alguém com essa biografia? Porque essa é a beleza, né, que eu mencionei anteriormente da relação de casal ser uma grande oportunidade, sabe? De crescimento e de a gente mergulhar no nosso inferno, né, nas nossas sombras, porque no fim das contas, a gente tem dois caminhos. O caminho de mediar e gerenciar aquele conflito como uma proposta de crescimento, se isso for permitido. E o segundo caminho é eu sair da relação. Porque tem uma coisa que eu acho que as pessoas não se dão conta e que eu aprendi dentro, assim, do meu desenvolvimento pessoal na marra, que é, eu começo a fazer um trabalho de cura e de desenvolvimento pessoal, espiritual, mental, enfim, não só sistêmico, de crescimento de uma forma geral. O meu companheiro, a minha companheira acompanha, também está se desenvolvendo? Ou a pessoa tá igualzinho quando a gente se conheceu? Os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, as mesmas crenças. Ela não precisa necessariamente fazer uma terapia, estudar constelação. Naturalmente, né, existe uma força que impulsiona todo mundo para a evolução. Isso é uma força para mais vida. Então, as pessoas aprendem e crescem de diversas formas. Tem muitas pessoas que crescem assim, se desenvolvem sem necessariamente passar por um processo terapêutico. Então, não é fazer terapia, tá? Mas se o meu parceiro, o meu cônjuge, não tá nesse processo evolutivo, ele tá paradinho, ou às vezes até regride um pouco, talvez eu, sabe, vou me distanciar muito dele. E aí a pergunta que é, como que tá esse dar e receber? Porque senão eu vou começar a entrar no dar e receber no negativo e eu vou entrar num processo de exigência. Vou começar a exigir cada vez mais. Porque o dar e tomar está no negativo, né? E esse é um lugar muito ruim, porque ele vincula igualmente, só que no negativo. Essa é a sacada, né, do dar e tomar. Inclusive que a nossa colega compartilhou lá muito, de forma muito clara, assim. Então, se eu começo a entrar num lugar de queixas, e queixas, e queixas, e queixas, eu começo a ter muitas brigas, ou às vezes nem tem a briga, mas eu vou me afastando desse meu parceiro, sabe? Porque essa força que une para a vida tá unindo para menos vida, mas continua unindo.
E aí é onde a gente entra naquelas sensações de caramba, eu tô numa relação, por exemplo, altamente abusiva e eu não consigo sair. Às vezes eu sei, né? Poxa, a pessoa me maltrata, às vezes até me bate. Como que eu não consigo sair? Eu sou lúcida, eu entendo que. Mas tem um negócio, sabe? Porque vai vinculando no negativo. Então eu preciso compreender que às vezes uma boa forma de terminar uma relação, não tô dizendo que é o caso, tá, Marilda? Mas assim, só pra gente aproveitar e refletir um pouco sobre isso, né? O Bert falava que a melhor forma de eu terminar uma relação conjugal é dar menos, dar menos, dar menos, dar menos, dar menos, até que a balança vai parando. E quando para o movimento, tanto do negativo quanto do positivo, né? Quando para o movimento dar e receber, não tem mais força. Naturalmente, a coisa, sabe, termina de uma forma que tende a ser mais pacífica, mais certeira. Por isso que ele falava que uma das grandes formas e melhores formas, né, de eu terminar uma relação de casal sem levar tanta bagagem para frente é o diminuir o meu dar. Tanto no negativo quanto no positivo, né? Eu ir, sabe, diminuindo esse movimento da balança. E aí cabe uma decisão nossa. Então, isso é um ponto, né? Outro ponto é pensar o quanto dessa dinâmica que está tomando o meu parceiro ou que está me tomando, ela é algo que vai ser longo prazo, curto prazo. E, de novo, depende sempre do quanto você está disposto sabe? Qual é o preço que você quer pagar? Porque, no fim das contas, dar e tomar também tem a ver com isso, né? Qual o preço que você quer pagar para estar na relação, qual é o preço que você paga para não estar na relação, qual é o preço que você paga para atrair uma nova relação, talvez, mais saudável, qual é o preço que você está disposto a pagar para melhorar essa relação. São vários caminhos que a gente pode tomar, você entende? Mas algum caminho eu preciso fazer. E todos eles vão ter custo, vai ter o preço. A questão é, qual desses preços eu estou disposto a pagar? Para ter mais vida, para ter ser mais visto, para ser mais amado, sei lá, o nome que vocês quiserem dar. Faz sentido isso que eu tô falando? Assim, tô falando no nível bem sistêmico, tá, gente? Sem entrar em outras questões comportamentais, que isso a gente fala em terapia. É, eu entendo que você compartilhou, e sim, faz sentido em um nível. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado, Patrícia, que eu não sei se é o caso, não tô dizendo que é o caso, tá? Mas eu já vi acontecer principalmente em relações mais abusivas, né? Onde uma pessoa que geralmente é a vítima, né, começa a buscar ajuda e começa a se desenvolver, e ela começa a entrar num lugar de justificar o comportamento do outro. E nessa tentativa de justificar o comportamento do outro, porque eu estou estudando, compreendendo, então eu preciso aceitar, eu preciso dizer o sim a tudo como é, né? Eu ultrapasso o meu limite. E como eu já não tenho muita noção de limites, isso não fica claro. Então aqui já tem um desdobramento, sabe? O quanto que esse meu sim a tudo que está acontecendo, ele é um sim verdadeiro, porque eu estou ali genuinamente num dar e tomar que de alguma forma ainda é para o mais, ou aquilo está me sugando de tal forma que me leva para baixo, e por mais que eu entenda e compreenda, eu escolho fazer diferente. Isso, é essa a sacada, Que porque daí isso eu não também tô é indo. ruim. Você entende? Não é ser melhor ou ser maior, não. Inclusive, ser melhor e ser maior no nível hierárquico é permanecer achando que você pode, inclusive, ajudar essa pessoa, salvar essa pessoa. Olha como é Aham. desafiador. Aí é que tá.
Há uma diferença entre eu ceder e dar. Porque quando eu cedo, né, Eu a vou pro própria menos. palavra cedo, eu já estou dizendo que eu estou, de alguma forma, abrindo mão de algo que é importante para mim. Ok. Quando eu dou, eu estou dando algo que é excedente, que não vai me faltar. Por isso é gostoso dar. E vincula. Se eu estou no processo de Uhum. ceder, eu também estou dando, mas eu estou dando no Pro menos. negativo. Uhum. E eu vou Tá. exigir isso de volta de alguma forma. Compreende? Sim, sim. Então é importante, uma coisa que eu sempre oriento as pessoas, assim, principalmente a nível de terapia, né? Na constelação a gente não entra tanto nisso, mas talvez seja interessante fazer uma pirâmide de necessidades dentro da vida de uma forma geral, não da relação, tá? Da vida. E perceber se na relação conjugal as demandas estão assim ligadas dentro dessa pirâmide. Então imagina assim, para mim é muito importante e é inegociável eu jantar com a pessoa sem o celular. Vamos pegar um exemplo bem esdrúxulo, assim, bem simples. Eu não abro mão disso. Ela tem que estar ali sem o celular, presente comigo, é inegociável. Mas pro outro não é assim, tudo bem, tem outras coisas que são mais importantes. Então, não vai ser um ceder, vai ser um dar, porque, assim, tudo bem, eu não vou estar sacrificando a mim mesma, não vou estar indo para um movimento de menos vida para o outro. O preço não vai ser tão alto. Quer ver uma coisa bem clássica e talvez fique até mais palpável, assim, quando um quer ter filho e o outro não. O Bert ele falava que se numa relação conjugal um quer ter filho e o outro não, o ideal é que a relação terminasse. Porque se eu, que não quero ter filho, cedo, vou usar essa palavra, né? Cedo ao desejo do outro, como ele vai me retribuir? Porque é algo muito grande. Um filho é algo muito grande e eu estou cedendo, entende? E a mesma coisa, o inverso. Se, por exemplo, eu cedo a não ter filho, eu quero muito, mas o meu parceiro não quer, tá bom, então não vamos ter. Também é um ceder muito grande, porque eu também estou falando de algo muito grande. E aí, sem a gente perceber, a gente vai entrando num dar e tomar no negativo, porque eu vou exigir isso de volta, de alguma forma mesmo, que é inconsciente, né? Na verdade, a maioria das vezes é inconsciente, né? Porque eu vou estar sempre com aquela sensação de que o outro me deve algo. Olha o que eu tô fazendo, te entendendo, porque você tá com a sua mãe doente, olha como eu entendo e tô aqui tranquila, né? Tranquila. Mas como que tá isso? Em algum momento eu vou exigir isso, seja conscientemente ou inconscientemente. Às vezes essa exigência é o não levar a minha presença completa para a pessoa. Eu vou diminuindo. Vocês entendem? E aí, isso às vezes fica num lugar que, ao invés de eu entrar nesse lugar que diminui o cessar, para tentar chegar num acordo, eu vou assim, você vai ver, você vai ver, você vai ver. E aí a gente vai se conectando cada vez mais, assim, na força do ódio, como diz uma amiga. E assim, gente, aí a gente vê essas, sabe, essas pessoas dentro das relações conjugais completamente disfuncionais. Ponto nas aulas da história, que, assim, que me marcou muito, que foi muito legal, de um casal que eu atendi há muitos anos, e eles vieram, na verdade, ela veio constelar, e eles estavam, sei lá, mais de 25 anos casados, e aí ela descobriu que o marido tinha um caso, e ela tinha deixado, né, um monte de coisas de lado, assim, dela, né, aquela cultura, assim, né, onde na época a mulher acaba ficando em casa, cuidando dos filhos, deixando de realizar os seus sonhos, de estudar, de trabalhar, né, e em prol, assim, da família. E ela veio muito indignada, né? Meu Deus, eu deixei um monte de coisa e agora tô nessa situação, eu não sei o que fazer porque eu não quero me separar, mas também não sei mais o que fazer porque se essa raiva me toma e tudo isso.
E eu não lembro em que momento a gente, né, durante a constelação, foi para esse lugar de, bom, se você não quer se separar, a gente precisa equalizar isso, né, para que esse dar e tomar volte a ser para mais vida e não para menos. Então, assim, qual que é o calo do teu parceiro, né? Qual que seria, digamos assim, o calinho dele? Sei lá, ele, assim, tem bastante dificuldade com dinheiro, então, assim, ele é meio mão de vaca. Ele quer as coisas sempre do jeitinho dele, que eu esteja ali o tempo todo, faça comidinha, janta. E qual que foi um dos sonhos, assim, que você abriu mão e que de repente seria, que você nunca mais pensou, né, nesse sonho? Sei lá, eu tinha vontade na época de estudar, de fazer faculdade, e a gente, né, fiquei grávida e tal. E se você fizesse uma proposta para ele de, por exemplo, passamos a régua nesse assunto, voltam para a relação combinada de monogamia, você não entra em contato mais com essa pessoa, e para me compensar tudo que você gastou com ela e todas essas coisas, você paga a minha faculdade. E a partir de agora, à noite, é você e as crianças. A noite vai ser minha. Essa mulher regalou um olho, eu posso fazer isso? Nossa, eu posso fazer isso. E, e assim, eu lembro que ela frequentava meus grupos na época, ela começou a estudar, o marido topou, mas assim, precisa colocar uma pedra no assunto. A partir do momento que você fez o acordo de compensação adulta, né? E voltar pro dar e tomar no positivo, eu não posso mais ficar cutucando, né? Porque não sei o que, tá no celular. Não, não. É pôr uma pedra no assunto. E eles fizeram, e foi muito legal, assim. Depois de muito tempo, ela participou de um workshop e falou que estava bem, que estava feliz, estava estudando, conhecendo gente. E aí deu vontade de se arrumar, e deu vontade de olhar, que no começo foi muito difícil, porque os filhos diziam, o que que vai ter para jantar? E eu dizia, não sei, tô indo para aula, ver o que tem na geladeira, né? Então pode ser uma coisa interessante, mas é que, assim, é de cada um, né? Não tem uma receita, mas eu não preciso fazer algo assim altamente vingativo, né? Eu posso equalizar e voltar para o positivo, esse dar e tomar, é, com doses homeopáticas também, porque senão a gente vai muito para baixo, né? Então, sim, uma coisa que a gente observa é que, por exemplo, o perdão na constelação, ele tira a força e a dignidade, né? Usando a palavra da colega, tira a força e a dignidade do outro de compensar, né, pelos danos que eu causo a alguém, né? Gente, então assim, eu tô com o meu tempo bem apertadinho. Deixa eu só ver as perguntas que vocês me passaram, que aí eu já vou respondendo. A gente acabou ficando mais em dar e tomar hoje, né? Curioso como o canal ela vai para um lugar. Deixa eu pegar lá no início. Bom, interferência de pai e mãe, falei um pouquinho, né? A expectativa de mudar o parceiro, a gente falou um pouquinho também. O ideal de casamento perfeito, crenças familiares que interferem no casamento. Gente, entrou a palavra perfeito, já tem alguma coisa errada, né? Não existe perfeição, existe crescimento. Uma coisa que eu percebo, assim, e graças a Deus está mudando muito, é justamente essas ideias que a gente foi adquirindo. A minha geração tem muito disso, acho que as mais novas agora não tem tanto, mas da gente acreditar no conto de fada, né? Que alguém vem salvar a gente, que vai ser amor pro resto da vida, né? Então, talvez seja interessante refletir, assim, algumas. O que que são essas crenças familiares que estão interferindo no meu casamento? Ou o que que é esse ideal de casamento perfeito? Porque talvez em algum momento eu vou ter que abrir mão disso, né? E criar as minhas ideias, os meus modelos do que para mim faz sentido, tá? A questão de irmão gêmeo, eu não tenho conhecimento, assim, em termos de se isso tem uma influência direta na questão de relacionamento de casal, mas a gente sabe que toda e qualquer pessoa que não nasceu de alguma forma,
né? Isso pode estar influenciando em várias áreas, né, da vida. Homem ser casado com a mãe. Tá, vamos ver se eu entendi o homem ser casado com a mãe. Talvez me parece que tem a ver com essa questão da família de origem, né? Demandar muito, e não conseguir soltar. De novo, a gente sempre precisa pensar o seguinte: o que tem no meu sistema familiar que fez com que eu me atraísse por essa pessoa que tem essa dinâmica, por exemplo, do homem ser casado com a mãe, né? O filhinho da mamãe. O que que tem? Qual é a triangulação que tem no meu sistema? Eu, por exemplo, tive que ocupar algum outro lugar, principalmente acima do meu? Então, pode ser uma boa pergunta para você começar a investigar, né? A gente falou um pouquinho de desordem de hierarquia, então entra nisso, tá? Quando o casal trabalha juntos, empresa familiar, a hierarquia muda? Muda, mas não tem a mínima possibilidade de eu entrar nesse assunto, porque esse é um assunto bem de empresarial. O que muda é a hierarquia da empresa. A hierarquia do casal vai ser sempre a mesma. A questão é, assim, só para colocar, né, uma reflexão, como eu posso separar as relações? Na empresa, eu sou funcionária, eu sou sócia, eu sou gestora e em casa eu sou a parceira. É sempre importante o diálogo e vocês conversarem, porque assim, não existe bola de cristal nas relações, né? Então, aquilo que eu comentei anteriormente, às vezes para uma pessoa não é tão importante algo que para você é. Então, às vezes, comunicar isso, olha, isso é importante para mim, né? Como que chega isso para ti? E se a pessoa decidir, beleza, isso é tranquilo para mim, eu posso fazer, eu posso comunicar, eu posso dar, ótimo. Senão, eu também vou ter que saber lidar com a negativa. Essa é a beleza da comunicação não violenta, né? A gente fala muito sobre isso na comunicação não violenta. Eu trago uma necessidade, eu trago algo que é importante para mim, seja a nível material, a nível emocional, e o quanto que eu consigo comunicar isso para o outro, sabendo que a necessidade é minha, e o quanto que eu lido com a devolutiva do outro, que pode ser positiva em me dar aquilo que eu preciso, me ajudar com aquilo que eu preciso, ou não, porque também tem o livre-arbítrio do outro, né? Então eu vou ter que aprender a lidar com isso. Mas sim, a conversa é super importante, tá? O que mais que tem aqui? Ali os cuidados do antigo sistema a gente já falou, né? Quando os pais dependem. Ahn, Veja, aqui falou dos filhos, né? Os nossos filhos vão ter prioridade sobre a relação com os nossos pais, porque o novo sistema tem prioridade, tá? Quando você coloca assim, como fica a responsabilidade dos nossos filhos, eu preciso entender o que que seria responsabilidade, porque responsabilidade para mim é uma coisa e para cada um de vocês é outra coisa, né? A gente pode pensar a nível de ordens do amor. A nível de ordens do amor, tem prioridade no novo sistema, mesmo que haja uma demanda real, né, dos pais. Então, como eu vou equilibrar isso? Não tem receita de bolo. E tem vezes que vai ser temporariamente difícil e pesado. Mas sabe, tem uma coisa que eu já falei anteriormente, talvez em outras aulas, e que me ocorreu agora também, que é assim, quando a gente passa por situações muito difíceis, não necessariamente só na nossa casa, né? Mas na nossa profissão, a nossa profissão de ajuda é uma profissão difícil. A gente está horas e horas escutando coisas difíceis. Tome um tempo do seu dia para fazer algo só para você, para fazer, sabe, algo que para você represente vida. Encontre, assim, fontes, sabe, de você recuperar essa energia de vida, mesmo que depois você tenha que temporariamente, sabe, atender a demanda da tua casa de origem ou da tua casa atual. Isso é importante. Eu consegui, sabe, em algum momento dar essa pausa para mim.
Então, isso pode ser um bom recurso, assim, sabe? Para lidar. Uhum, ok. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Ah, entendi. Agora sobre o estar indisponível, né, para relação. Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho sobre isso. Ok. Porque assim, o que que é importante a gente entender, gente, na relação de casal, assim, de uma forma geral? O lindo seria, pensando em dar e receber, né, já que a gente falou bastante sobre isso nessa aula, o lindo seria que essa relação fosse coesa. Mas a gente sabe que fora as dinâmicas da relação de casal de dar e tomar, tem uma série de outras coisas. Tem os nossos modelos de relacionamento de casal, né? Os modelos que a gente vê da nossa família, tem os modelos que a gente absorve do coletivo, e aí já entra em campos mórficos, né? Os modelos de relacionamento de casal no Brasil é diferente dos modelos de relacionamento de casal da China, por exemplo, ou da Índia, sabe? Ou dessas culturas muito diferentes das nossas. Mas uma coisa que o Bert percebia, independente da cultura, é nesse nível sistêmico, sabe? Então, a cultura, ela vai ter uma influência, sim, inclusive no dar e tomar, porque algo que eu considero assim terrível, jamais vou me submeter a isso, funciona numa outra cultura, sabe? O dar e tomar está funcionando, porque tem uma influência da cultura daquele campo mórfico ali. Então, é um outro lugar que talvez seja interessante a gente olhar, né? Quais são os meus modelos culturais do meu país de origem, da minha cidade, de onde eu tô. Há uma influência. E o quanto que eu estou disposto a largar isso, se é algo que eu não quero para minha vida, e criar novos modelos. Aí entra algo que alguém falou aí da lealdade sistêmica, né? Se eu viver uma relação saudável, gostosa, fluida, leve, diferente de quem do meu sistema eu vou ficar? Essa é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer. Quanto mais pessoas, mais difícil vai ser sustentar o diferente. Então, mais vai exigir de mim o sim a tudo como é e, assim, o estar acordado, sabe? Desejando aquilo. Não, eu vou fazer algo diferente, não porque eu rejeito, eu excluo aquilo que funcionou até agora, mas porque eu quero experimentar algo novo. É uma postura diferente, sabe? Mas sim, se na minha família todas as mulheres foram traídas, foram abandonadas, foram mãe solo de alguma forma, eu preciso construir um novo modelo de relacionamento dentro de mim. E começa, claro, através de uma imaginação, da força do pensamento, e depois da sustentação física, corporal, sensorial, de sustentar aquilo. Porque o que que vai ser o que vai aparecer para mim? Aquilo que está emanando do meu campo informacional. Eu vou me sentir atraída por pessoas indisponíveis, né? Usando o termo da colega. Eu vou me sentir indisponível. Eu vou me sentir atraída por aquela pessoa que não tá querendo muito compromisso, ou eu me apaixonei por uma pessoa e tive filhos com alguém que foi embora, né? Então, assim, eu preciso começar a dizer, não é isso que eu quero. E às vezes exige, porque eu já vi muitas pessoas falando, mas é o que tem, né? É o que tem no mercado. Então, assim, se eu não me submeter, eu vou ficar sozinha. Já tive, assim, pessoas falando isso. Não. Não é o que tem no mercado. É o que você está atraindo, é o que você olha. Porque se é essa informação que está no teu campo, então, óbvio que se está no teu campo, você vai abrir a internet, é algoritmo, vai abrir a internet e vai aparecer isso. Você vai sair, vai aparecer isso. Você vai, no mercado, aquele casal que vai te atrair, sabe, para olhar, o cliente vai vir naquela informação.
Não adianta, gente. É assim que funciona, sabe? Então é importante também eu redefinir isso dentro de mim, né? Redefinir o que de fato eu quero. Independente se eu acredito que exista ou não. A partir de agora, eu vou criar um novo modelo de relacionamento. E para isso, eu preciso abrir mão dos antigos. Quem já tem filho, uau, que grande sacada isso, hein? Porque quando você toma esse tipo de atitude, automaticamente você vai fazer o quê? Você vai liberar os teus filhos. Você vai autorizar os teus filhos a também fazer diferente. Então já começa aí algo importante, né? E para finalizar a questão do dar e tomar, e aí numa outra aula a gente entra, esmiuça algumas outras coisas da relação de casal. Como eu posso reequilibrar o dar e tomar e terminar uma relação da forma mais harmônica possível? Menos dar, menos dar. Não vou dar tanto nem no positivo e nem no negativo. Eu simplesmente deixo de dar ou dou o mínimo. E a tendência é que naturalmente vocês se afastem e a relação encerra. E quando eu digo relação encerra, uma relação pode encerrar mesmo vocês morando juntos, tá? Então, assim, né, eu preciso perceber exatamente se eu quero algo novo na minha vida ou não, né? Porque às vezes eu posso simplesmente deixar de dar, a gente continuar casado e não estar conectado como casal. E continuo casado? Então eu continuo repetindo padrões de não estar completamente feliz, né, numa relação de casal. Eu gosto de um exercício e de usar uma frase na constelação quando as coisas já estão fluindo, né, se desemaranhando, que é olhar assim para os teus ancestrais ou para alguém específico do teu sistema e pedir, por favor, me abençoa se eu for um pouquinho mais feliz que você, né? Um pouquinho só mais feliz do que você foi com o papai, um pouco mais feliz do que você foi com o vovô, um pouco mais feliz na relação de casal, um pouco mais livre e feliz nas minhas escolhas e assim por diante, né? Porque aí você não faz algo 180 graus assim de diferente, a ponto de gerar uma tensão no sistema, e às vezes você tá abrindo aos pouquinhos assim o leque, sabe? Então, eu não. E isso faz parte do processo da cura também, né? De mudança de padrão. A gente já teve uma aula sobre isso, né? Sobre mudança de padrão, independente do que seja. Quando eu começo a mudar um padrão, ele precisa ser devagarinho, sabe? Ele não pode ser, uau, 180 e agora vou. Não. Eu preciso devagarinho, para ir esticando, sabe? Aos pouquinhos esse elástico do meu sistema familiar. Faz sentido isso para vocês? Do que eu tô falando? A Janaína fez uma pergunta interessante, né? Idealizar o relacionamento diferente do meu sistema é um julgamento? Não. É julgamento quando você diz assim: eu vou fazer diferente porque vocês todos estão errados. Isso é diferente. Isso é julgamento. Isso é exclusão. Quando eu reconheço que para aquelas pessoas só foi possível dessa forma, uau, mãe, você não conseguia fazer diferente, a cultura não permitia as coisas. É isso, deu certo. Mas agora eu me abro para fazer diferente. Aí eu incluo aquilo que foi, mesmo que seja algo que eu não quero. Faz sentido? Já respondi, tá bom. Então tá. Gente, antes de. Meu Deus, passou muito rápido hoje. Que isso? Parece que eu não falei nada. Vocês sentiram isso também ou foi só eu? Querem perguntar, compartilhar alguma coisa assim antes da gente encerrar?